devendo. O Wilson e a Kátia estão fazendo parte da nossa vida também. Não por causa do departamento de família. Deus colocou algo muito grande no nosso coração. A gente encontra até onde não quer, né? E eu sou muito grato a Deus, né, pela vida dele, pelo convite, pela vida do pastor Felipe. Sou grato a Deus porque estou diante de uma família que me acolhe e são um dos meus pais muito querido, que é o irmão Henrique e a irmã Roseli. Amo vocês de graça. Vocês moram aqui sem pagar aluguel, vocês sabem disso. Amém? Sou suspeito de falar deles. Vi Gerson, Taças crescer. E hoje nós estamos aqui juntos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu quero não me deter muito aqui não, que Deus abençoe. Dentro de 15 minutos eu quero estar retornando o microfone para o pastor. Gostaria que vocês abrissem a tua Bíblia, livro de 1 Crônicas. Bendito seja o nome do nosso Deus. 1 Crônicas, capítulo 13. E o versículo também de número 13. A Magali me fez voltar num tempo muito bom da minha vida. Poderia ouvir a senhora a noite toda, viu? Deus abençoe a tua vida. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 13. Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez a retirar a casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Pai, nós te damos graças. Pai, eu agradeço ao Senhor, ó Pai, por estar aqui nesta noite. Agradeço, ó Pai, pela oração que o pastor, ó Pai, Felipe fez ao meu favor, ó Pai. Peço ao Senhor, ó Pai, que me ajude a ser um canal do Senhor aqui nesta noite e transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou, ó Pai, no meu coração, ó Pai, através das Tuas palavras, ó Pai, através do Teu Espírito Santo. Que nós possamos sairmos daqui nesta noite, ó Pai, com a convicção, ó Pai, de que quem faz é o Senhor. E o Senhor faz infinitamente, poderosamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nós te damos graças em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, uma palavra, creio que no cunho de conhecimento de todos, quase todos ou talvez todos aqui, ouviu alguém falar sobre este homem, Obed-edom. Um homem, meus irmãos, que era da tribo de Levi, um homem que estava improvavelmente à beira de uma estrada, diante de uma ocorrência, de um evento, a qual tinha Davi preposto no seu coração, juntamente com seus conselheiros, de retomar aquilo que ele não tinha feito no tempo de Saul. Ele foi lá para retomar e trazer novamente a arca, a casa de Deus, a casa de repouso, que era o lugar que ela devia ficar. E foi Davi, no seu consenso, naquela empolgação toda, Davi, juntamente com os seus ajudantes, com seus secretários, pega e arranja um carro novinho, coloca lá os bois, e vai lá, meus irmãos, na cidade, onde estava a arca situada, coloca ela sobre o carro de boi, um carro novo, tudo arrumadinho, fez todo aquele aparato, a multidão naquela euforia, e colocaram a arca de Deus ali dentro daquele carro de boi. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles vieram, meus irmãos, segurando aquele movimento todo, naquela festividade toda. E num dado momento, na beira da estrada, a Bíblia nos relata, meus irmãos, que os bois começaram a tropeçar. E a arca começou a cambalear de um lado para o outro. A arca começou a balançar.
E a Bíblia diz que um homem por nome Uzá, ele no repente, ele viu que a arca parecia que ia tombar, ele taca a sua mão, mete-lhe a mão na arca. E a Bíblia diz que acendeu-se a fúria de Deus naquele momento ali, e feriu Uzá, e Uzá morreu naquele lugar. A Bíblia diz que Davi se entristeceu muito por aquela situação. E falou assim, olha, não convém, não vou levar essa arca lá para a cidade de jeito nenhum. O negócio está meio complicado. Conjecturando penso eu que Davi deve ter pensado assim, se eu levar, eu vou causar um problema maior, que talvez daqui a pouco é eu que vou cair morto. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Davi dá uma olhada pelo lado assim, e vê, meus irmãos, uma casinha, uma tapera talvez, na beira da estrada. E ele resolve bater a porta daquela casa. E vai ali, meus irmãos, chama quem é de responsabilidade daquela casa. E quando, meus irmãos, chegou ali e deparou e perguntou quem era o senhor daquela casa, falaram, olha, o senhor da casa aqui é Obed-edom, e mandaram chamar o homem lá. E a Bíblia diz que, meus irmãos, Obed-edom chegou, recebeu Davi, e Davi perguntou aqui, olha, nós estamos com uma situação difícil, aconteceu um ocorrido dessa e dessa forma, um homem foi morto, e nós estamos precisando deixar a arca de Deus aqui na tua casa. Irmãos, jamais, talvez, passava pela mente ou pela cabeça de Obed-edom que o rei iria entrar na casa dele, quanto mais pegar aquilo que era santo, aquilo que não simbolizava, mas representava a presença de Deus para Israel, de deixar, meus irmãos, aquele bem tão importante, tão espiritual sobre a sua casa. E quando Davi, meus irmãos, talvez falou com Obed-edom, nós vamos deixar a arca de Deus, a arca da aliança, ela vai repousar aqui na sua casa. Talvez, meus irmãos, pode ter dado um choque na cabeça, na mente de Obed-edom. Se o homem lá fora toca na arca e morre, imagina essa arca aqui dentro de casa, que problema que ela vai trazer. Mas o negócio, meus irmãos, que me chama, que me mete a atenção a entender esta palavra aqui, que é tão rica, é que, meus irmãos, havia um homem ali, meus irmãos, que era da tribo de Levi, era um homem, meus irmãos, que estava, meus irmãos, a serviço da casa de Deus, porque era um homem que veio de uma tribo que eram trabalhadores da casa. Eram homens, meus irmãos, que tinham a responsabilidade de guardar e fazer aquilo que era certo. E eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, que uma da principal característica daquele que hospeda a presença de Deus é ter uma vida íntegra, é ter uma vida certa. Jamais Deus iria permitir a presença dele, jamais Deus iria permitir esta arca repousar no lugar aonde era um lugar de tumulto, um lugar de confusão, um lugar de contenda, um lugar sem referência. E eu quero dizer que a primeira coisa, o nosso lar precisa de ser uma referência para que a presença dele possa estar lá. E Obed-edom hospeda, aceita, recebe aquela arca na sua casa. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Obed-edom pegou aquela casa, meus irmãos, uma coisa que é muito interessante aqui, a arca estava sendo conduzida de uma forma errada. Ela para ser conduzida, meus irmãos, nos ombros do sacerdote, meus irmãos, e levada, meus irmãos, no braço. A arca de Deus, a presença de Deus, ela não é para ficar aí pelos palcos desfilando. A arca de Deus, ela tem um tempo destinado. Bate no peito aí, olha, bate no teu peito aí. A arca de Deus, ela tem um tempo destinado. O templo dela é você, sou eu, somos nós. A presença de Deus, ela não se hospeda em qualquer lugar. A presença de Deus, ela não precisa de ser ajudada. Ela não precisa de ser carregada por uma coisa qualquer, de forma banal, de forma errada, não. A arca de Deus, ela foi, meus irmãos, feita para carregar na pessoa do nosso corpo, na pessoa da nossa fé, na pessoa das nossas atitudes. Pastor, mas hoje não tem arca mais. Tem, hoje a arca chama-se Espírito Santo. Obed estava recebendo a presença de Deus na sua casa. Aquilo que mostrava para o povo que Deus estava com eles era a presença da arca. Quando a arca foi tomada, falaram assim, aí acabou, foi-se a glória de Deus, foi-se a presença de Deus. Mas aí a arca foi tomada. E agora Davi resolve levar a arca. Nesse contratempo, acontece isso de Uzá ser ferido e morto.
E Obed-edom, um camarada na beira do caminho, provavelmente, jamais, meus irmãos, estava escrito ali que um homem iria hospedar a presença daquela arca na sua casa. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Deus quer te abençoar, quando Deus tem algo para fazer na tua vida, Ele vai fazer os bois tropeçar na beira da tua casa. Ele vai usar, meus irmãos, pessoas que talvez falem assim: mas são pessoas capazes. Nós estamos falando aqui de um homem qualquer não, irmãos. Nós estamos falando aqui do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que nós, meus irmãos, choramos, um homem, meus irmãos, que nós ajoelhamos e muitas das vezes nós recitamos as suas palavras, os seus salmos nas nossas orações. Nós estamos falando aqui ponderadamente de um qualquer. Nós estamos falando aqui de um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que sabia o que era temer a Deus, um homem que tinha princípio, e um homem que fez as coisas erradas. Mas no erro dele, no tropeço dos bois, Deus fez a arca pousar na casa de um homem que não era esperado. E a Bíblia diz, meus irmãos, no versículo a qual nós lemos aqui, que desde quando a arca, ela pousou na casa de Obed-edom, tudo que ele tinha passou a ser abençoado. Tudo que ele tinha, Deus prosperou com a presença da arca ali dentro da sua casa. Tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele fazia estava debaixo da bênção do Senhor. A arca, meus irmãos, da aliança exigia cuidados especiais. Ela precisava, meus irmãos, de uma vigilância contínua, de serviço, precisava de pessoas para exercer a função. E a família de Obed-edom foi toda convencionada, meus irmãos, convocada para tomar conta, para fazer jus àquilo que estava na casa deles. Colocou a arca no lugar de destaque. Colocou a arca, meus irmãos, aonde ela devia estar. Muitas das vezes, meus irmãos, nós falamos assim: o nosso lar é um lar cristão. Mas eu quero dizer uma coisa: não basta ser um lar cristão, tem que se parecer um lar cristão. Não basta simplesmente dizer que ser crente, tem que parecer crente. Não basta, meus irmãos, as pessoas chegarem na nossa casa e ver que a nossa Bíblia está aberta lá no Salmo 23, Salmo 91, que muitas das vezes já cansei de fazer isso. Mas não é isso, meus irmãos. A palavra de Deus, ela tem que estar, meus irmãos, inserida dentro do contexto da nossa vida, no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Deus. E muitas das vezes as pessoas, nós chegamos na casa de pessoas e a pessoa é crente, mas você olha para dentro do lar. Já aconteceu isso, eu tenho certeza que o senhor já foi passado por uma situação assim, e você chega na casa da pessoa, mas não tem nada ali que traz aquela empolgação, que traz aquela convicção de que a presença de Deus está ali. Mas quando a presença de Deus, meus irmãos, situou na casa de Obed-edom, eu quero te dizer uma coisa: a primeira coisa que acontece quando o lar cristão, quando a presença de Deus habitua na família, habitua na nossa vida, há uma diferença notória, visível, algo palpável, algo, meus irmãos, plausível aos olhos de quem adentra pelo lar. Quando, meus irmãos, era simplesmente Obed-edom sem a arca, ninguém estava nem aí para ele, talvez. Mas depois que a arca, meus irmãos, entrou na casa de Obed-edom, começou a chamar a atenção, porque a vida de Obed-edom nunca mais foi a mesma. Eu quero te dizer que quando o crente aceita Jesus, e quando a presença do Espírito de Deus entra sobre a vida dele, nunca mais ele vai ser o mesmo, nunca mais ela vai ser a mesma, porque a presença de Deus, ela faz diferença. A presença de Deus, ela prospera. A presença de Deus, ela muda. A presença de Deus, ela transforma. A presença de Deus, ela regenera a nossa vida. Nunca mais a vida daquele homem foi a mesma, porque a Bíblia diz que tudo, não citou uma coisinha ou outra, não, é tudo que Obed-edom possuía prosperou. A casa dele mudou. Aí você entra naquele negócio assim: mas talvez, pastor, as coisas não fluem na minha casa por causa do meu filho, por causa da minha filha, igual a irmã citou aqui, que tem pessoas na casa dela que ela vem para a igreja e os filhos ficam em casa. Mas eu quero te dizer uma coisa: você é o canal de Deus para a tua casa. Uma coisa, meus irmãos, a responsabilidade estava sobre a vida de Obed-edom. E eu quero dizer que quando você recebe a presença de Deus na tua vida, ela é suficientemente plausível para impactar a todos aqueles que estão sob a sua guarda, sob a tua tutela, sob a sua responsabilidade. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero te dizer que talvez você fale assim: mas fulano, ele não dá chance.
eu quero te dizer que não importa. Para Deus não importa. Para Deus importa que a cidade tenha um justo sequer. Deus queria acabar com a cidade, mas por causa de um justo Ele poupou. Talvez no teu lar ele não esteja na projeção da presença, mas eu quero te dizer, por tua causa a presença está lá. Por tua causa o Espírito Santo de Deus está lá. Por tua causa Ele ainda continua fazendo milagres. Por tua causa Ele ainda continua gerando bênçãos lá na tua casa. Era a situação de Obed-edom. Poderia ter falado, não, Obed-edom talvez não seria o camarada, seria o filho ou a filha, não, mas era Obed-edom. Era o sacerdote da casa. Era um homem, meus irmãos, que além de hospedar, de vigiar a arca da aliança, ele quis estar envolvido. Pastor, o que o senhor está querendo dizer isso? Um homem que 3 meses, irmãos, a arca tinha ficado 20 anos em outro lugar, e ninguém tinha ouvido falar nada, não tinha história para contar. Mas eu quero te dizer aqui que 3 meses, 90 dias, foram suficientes para mudar a história de uma família. Foi suficiente, meus irmãos, para mudar a história de um homem que, meus irmãos, talvez ele não seria inserido no contexto, não seria inserido na história, e hoje nós estamos aqui falando a respeito dele. A Bíblia não diz muita coisa dele, mas ele está contado aqui no hall da história. Ele está contado, meus irmãos, ele está aqui, meus irmãos, fazendo a diferença naquilo, meus irmãos, que ele convencionou sobre si, através da responsabilidade de carregar a presença, de receber a presença de Deus sobre a tua casa, e tudo foi próspero. Eu quero te dizer uma coisa, que se você hospeda a presença de Deus na tua vida, não importa o tamanho, não importa a qualidade, talvez daquilo que você possa querer atribuir dos seus feitos a Deus, eu quero te dizer, precisa que seja certo, precisa que seja agradável a Ele, precisa que seja, meus irmãos, plausível a Ele, porque Deus não está muitas das vezes olhando, meus irmãos, a quantidade daquilo que fazemos, mas a qualidade daquilo que proporcionamos para Ele através das nossas atitudes. E Obed-edom foi um camarada desse. Ele fez a história. A história dele está sendo carregada aqui depois de 2020, de tantos anos aí. O Evangelho, nós conhecemos ele, e ele lá vem aí caminhando, meus irmãos, perdurando, histórias que lá vem acompanhando, e nós pregamos. Mas aqui Obed-edom, ele veio fazendo, meus irmãos, menção nisso aí, porque ele resolveu, o dia que passou os 90 dias, chegou no ouvido de Davi, que o negócio estava bom, que estava acontecendo alguma coisa lá. Opa, espera aí, me devolve esse negócio aqui de novo, rapaz, solta. Sabe o que me chama muita atenção nisso aqui, irmãos? Que quando retiraram a arca da casa de Obed-edom, isso me dá a entender que não dá para a gente entender o que pessoas muitas das vezes fazem, se dizendo conhecedores, se dizendo amantes de Deus, pegam, recebem uma bênção aqui e se distanciam e acham que aquilo ali é autossuficiente para ele viver. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando foi retirada a arca, Davi ouviu falar que o negócio tinha ficado bom lá. Está prosperando lá de forma grandona. Vamos lá buscar a arca, porque o negócio vai ficar bom aqui. E Davi começou a falar assim, não, agora nós vamos fazer o negócio, os trâmites certos. Vamos lá, mas nós vamos da maneira certa, para não morrer mais ninguém. Chegaram lá na casa de Obed-edom, nós viemos buscar a arca. E é o que me chama mais a atenção, que quando te retiraram a arca da casa dele, para levar para Jerusalém, ele falou assim, eu não posso ficar mais sem isso. Eu não posso ficar, não dá para conviver mais. Não dá mais para viver sem essa presença. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele largou a casa e foi morar no palácio para ficar perto da arca.
Eu quero te dizer, a Bíblia, meus irmãos, ela é fiel demais. Nós cantamos um hino aí que quem já pisou no lugar santo, em outro lugar não sabe viver. Por que muitas das vezes nós estamos com um pé aqui e outro pé lá fora? E muitas das vezes nós atribuímos, meus irmãos, a culpa a Deus, nós atribuímos a culpa ao pastor, aos obreiros, nós atribuímos culpa a tantas outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: vale por si aquilo que você faz para fazer valer o direito de Deus de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, ainda que eles sejam infiéis. A Bíblia diz, meus irmãos, que o homem foi para o palácio assim: não dá mais para viver sem isso, e eu vou lá para o palácio, porque aonde estiver a arca, eu quero estar lá junto, para que eu possa servir o Senhor por todos os dias da minha vida, através dessa presença, através disso que mudou a minha história. Nós não precisamos de ser, meus irmãos, estrelinha para ninguém, mas precisamos ser uma coisa chamada referencial. Talvez no trâmite da tua vida você não pode ter tudo aquilo que a pessoa julga ser bênção, porque muitas pessoas pegam e condensam as coisas materiais como bênção. E eu quero dizer para vocês que as materiais, elas são, meus irmãos, condicionais a muitas das coisas que nós fazemos. Elas simplesmente são algo que nos acompanha mediante aquilo que nós fazemos no espiritual. Obed-edom, ele soube da importância, a presença de Deus na vida dele. Aí, meus irmãos, há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Porque, mas fulano vai para a igreja, fulano vai para a igreja, Beltrano vai para a igreja, o ciclano vai para a igreja, e um vive de um jeito, outro vive do outro. Eu quero te dizer uma coisa: tem pessoas que valorizam aquilo que Deus injeta na vida dele. Tem pessoas que dão lugar, tem pessoas que dão valor àquilo que Deus insere no contexto da vida dele. Tem pessoas que têm um nível de intimidade com Deus, que ele dobra o joelho e daí a pouco as lágrimas estão derramando sobre a sua face. Tem pessoas que oram e oram, mas aquilo que ele fez, aquilo que ela fez, aquilo que ela adotou como maneira, conduta, regra de vida, não condiz com aquilo que Deus quer para ele, para ela. E quando Deus olha para Obed-edom, Deus viu no contexto da vida desse homem que tinha algo lá que lhe agradava. Ele pegou a presença de Deus, ele pegou aquilo que representava a presença de Deus e colocou no lugar de destaque. Isso aqui tem que ficar aqui, porque isso aqui vai mudar a minha vida. E a Bíblia diz que 90 dias foi suficiente para mudar a história de Obed-edom e toda a sua família. Quando nós dedicamos as nossas vidas ao serviço de Deus, nós passamos a ser muito mais abençoados por Deus. Aí você pensa assim: serviço de Deus, você está falando, pastor, quer cantar, quer ser líder de um conjunto? Não, não estou falando disso não. Eu estou falando daquilo que começa lá na tua casa. Eu estou falando daquele culto que começa lá onde ninguém vê, aonde ninguém vai aplaudir, aonde talvez ninguém vai dar glória a Deus pelo aquilo que você cantou, pelo aquilo que você fez, pelo aquilo que você louvou, ou pela palavra que você talvez transmitiu lá na roda da tua mesa. Porque, meus irmãos, não adianta nós ganharmos aqui dentro e nós perdemos lá na nossa casa. O principal está lá. Eu quero te dizer uma coisa: quando Deus trabalha por dentro, o negócio explode lá fora. Quando Deus entrou na casa de Obed-edom e começou a fazer uma obra lá dentro, a notícia correu lá no palácio: o negócio está mudando lá. Deus está prosperando lá. Eu quero te dizer uma coisa: quando você recebe Jesus gostoso na tua vida, e você recebe Ele de maneira diferente, você dá importância àquilo que Deus faz na tua vida. Porque hoje Deus falou conosco aqui, desde o começo do culto, Deus está falando conosco através dos hinos aqui. Desde o começo do culto que Deus está falando conosco através dos louvores. Se você dá importância àquilo que Deus tem feito na tua vida, e você se insere naquilo ali, eu quero te falar uma coisa: é suficiente para Deus fazer uma diferença na sua vida, no meio da tua família. Porque às vezes nós pensamos que nós vamos chegar aqui e Deus vai usar alguém para chegar a colocar a mão, entregar uma profecia, uma revelação. Deixa eu te falar, a maior revelação, ela já anda com você debaixo do braço, na mesa da tua casa, na tua estante, na tua gaveta, no porta-luva do carro.
A maior revelação de Deus já está conosco. A maior profecia que Deus pode inserir na nossa vida é isso aqui, esta palavra. E se nós tivermos o cuidado de meditar nela de dia e de noite, a Bíblia diz que o Senhor fará prosperar o nosso caminho. Se dá o caso que muitas pessoas não estão inseridas como o contexto de Obed-Edom, porque não dá ênfase à presença de Deus. Vou falar com vocês uma coisa, hoje em dia, uma coisa que se tornou uma maldição na nossa vida. Isso aqui, ó. A primeira coisa que a gente pega quando levanta é o celular para ver se alguém mandou alguma mensagem durante a noite. A primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. Eu quero te dizer uma coisa, talvez você não tenha a família que você quer, mas você tem a família que você merece. Você tem a família que Deus te deu. Porque a família, meus irmãos, é algo que é um projeto que está em constante crescimento e aprendizado. Nós nos tornamos pais, avós, filhos, netos, mas sempre num constante processo. E nós vamos aprendendo, meus irmãos, a dar passos firmes, mediante tudo aquilo que o Espírito de Deus vai implantando na nossa vida, mediante tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus vai colocando no nosso coração. E nós, muitas das vezes, não damos crédito. Muitas das vezes nós fazemos, meus irmãos, de esquerdo, e achamos, meus irmãos, que o negócio vai acontecer por um milagre. As coisas não vão acontecer, eu vou ficar quietinho aqui, que Deus vai fazer. A palavra de Deus diz: aquietai-vos, saber que eu sou o Senhor Deus, eu vou ficar quietinho aqui. Deus mandou ficar quieto, mas não mandou ficar sem orar. Deus mandou ficar quieto, mas não mandou ficar sem jejuar. Deus mandou ficar quieto, mas não mandou ficar sem ler a palavra. Deus mandou ficar quieto, mas não mandou você ficar longe da presença. E nós precisamos de entender isso. Uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos trazer para a nossa vida é uma coisa chamada resiliência, a capacidade de se recuperar ou de se ajustar facilmente à má sorte ou às mudanças. Eu quero te dizer uma coisa, muitas das vezes, de tudo que vem na nossa vida, a Bíblia diz assim: olha, se todos os dias da tua vida forem bons, porque nós nunca contamos com um dia mau, não é verdade, Diácono Wilson? Nós só queremos o que é bom. Queremos é passear, viajar, estar com o bolso cheio de dinheiro. A gente conta que vai gripar, a gente conta que vai passar por uma enfermidade bruta, braba, não conta. Eu tive a semana passada toda de dengue, ruim, o negócio foi complicado, eu não contava com isso. Mas sempre no meu coração, Deus falando algo. Deus sempre falando algo. E eu quero te dizer uma coisa: se todos os dias da nossa vida forem bons, considera também, pois, o dia mau, porque ele venha, diz a palavra de Deus. Aquele homem tinha passado vários dias maus. Obed-Edom tinha vivido dias difíceis. Mas teve um dia que os bois resolveram tropeçar na porta da sua casa. E ali foi o dia da mudança na vida de Obed-Edom. E eu quero te dizer que talvez os bois vai tropeçar lá na porta da tua casa hoje. Talvez os bois vai tropeçar na porta da caminhada da tua vida hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa: recebe a presença de Deus na tua vida. Eu quero te dizer uma coisa: se põe de joelho por a causa que você diz que é importante para você. Família é um bem não negociável. Ninguém negocia família. Família, ninguém desiste de família. Ah, mas meu filho está... Ah, meu marido, misericórdia. Não aguento mais. Deixa eu te falar, isso não é negociável. Não se desiste de família. Ah, mas o meu filho está com problema demais, pastor. Meu marido, minha esposa, misericórdia. Uma mulher rixosa. Não dá para conviver. Deixa eu te falar, não se desiste. Talvez você um dia recebeu a presença de Deus na tua casa. Talvez um dia você foi visitar uma igreja e foi o dia que os bois tropeçaram e você levantou a tua mão e falou: estou aqui para receber. E Deus vai e coloca a presença dele na tua vida. E por um dado momento você vê que as coisas já não estão mais como eram antigamente.
E você não sabe aonde que foi roubada a arca da tua casa, não sabe aonde foi roubada a presença. Eu quero te dizer, talvez a presença foi roubada da tua vida naquele abraço que você esqueceu de dar. Talvez a presença foi roubada da tua casa, do teu lar, daquele momento que você não tirou para dar um chutinho lá na bola, mesmo não sabendo chutar a bola com teu filho. Talvez a presença foi levada da tua casa o dia que você não deu importância àquele emprego que Deus havia colocado na tua vida. Talvez a presença de Deus, ela se foi da tua vida, foi tirada da tua casa, foi tirada do lugar de importância, porque você talvez não deu ênfase, não deu crédito, não amou a mulher que Deus colocou ao teu lado, ou o homem que Deus colocou ao teu lado. Talvez a presença de Deus foi retirada da tua vida, da tua casa, foi levada, foi roubada, e você não observou que ela saiu do lugar proposital, do lugar certo da tua vida, porque você não deu crédito àquilo que o teu pastor falou, aquilo que o teu líder te disse, aquilo que os seus amigos te falaram. E eu quero te dizer nesta noite: volta e vê aonde é que a presença foi tomada. Se você não se sente que a tua vida continua uma vida abençoada, uma vida diferente, se você nota que a tua vida sofreu por um momento um dano, eu quero te convidar a você voltar lá atrás e olhar aonde é que foi tomada a presença que estava na tua casa. Deus só vai fazer lá fora quando Ele fizer por dentro. Porque muitas das vezes nós estamos querendo que Deus faça conosco aqui fora uma vida, como diz, de abalar as estruturas. Se nós não estamos conseguindo mexer nem com o sentimento daqueles que estão sobre a nossa guarda. O dia que nós somos destaque dentro da nossa casa e referência dentro da nossa casa, você pode saber que lá fora alguém vai falar de nós. O lugar que você tem que atuar, e o lugar que você tem que entronizar a presença, o lugar que você tem que glorificar, o lugar que você tem que exaltar o nome dEle, o lugar que tem que gente que tem que ver você falando em língua estranha, o lugar que tem gente que tem que ver você lendo a palavra de Deus, é na tua casa, é lá dentro do teu lar, para que a tua família seja abençoada, para que a tua família seja empoderada pela presença, impactada pela presença, seja alcançada pela presença que há na tua vida. Deus podia ter chamado toda a família, não, Ele chamou Obed-Edom. Se hospeda a arca aí, eu recebo. Deixa eu te falar, quantos aqui receberam a presença de Deus na tua vida? Então é suficiente para gerar um milagre lá dentro da tua casa. Você não precisa de ajuda de ninguém. Não precisa de ajuda de ninguém. Você precisa de manter a tua vida diante de Deus. Eu não estou aqui pregando aqui que nós não precisamos de orar pelos outros, não. Não estou falando isso aqui, não estou fazendo apologia a isso aqui, não. Eu estou falando aqui que diante de família, você não precisa de ajuda de ninguém. O papel é seu. Você é o sacerdote do lar. Você é a adjuntora, ajudadora do teu marido. Você é filho, é filha. Você tem que obedecer e respeitar seu pai e sua mãe. E tudo te irá bem. E aqui eu quero encerrar, convidar você a ficar sobre seus pés. Aleluia. Faz diferença naquilo que você recebeu. Coloca a presença de Deus no lugar apropriado. Faça que todos que entrar dentro da tua casa possam notar que tem algo diferente ali que muda. Algo diferente ali que transforma, algo diferente ali que regenera, algo diferente ali que faz com que o teu nome seja falado lá fora. Porque primeiro você precisa de ser conhecido dentro, para depois você ser falado lá fora. Deixa eu te falar, porque quando a notícia chegar lá fora, é sinal que a tua casa já foi prosperada. É sinal que a tua casa já recebeu a bênção. Quando a notícia chegou no palácio, é porque a vida de Obed-Edom já tinha sido mudada. O rei espantou, opa, deixa eu lá buscar o negócio, porque se prosperou lá, vai prosperar aqui também. Eu quero agradecer a oportunidade de Deus aqui nesta noite. Muito obrigado por vocês receberem esse humilde homem aqui. Quero dizer que
povo de Sagrada Família está nas minhas orações, tá? Viu, pastor Felipe? Sem hipocrisia nenhuma. Oro pelo senhor. Amém? O senhor tem uma credibilidade, um respeito muito grande com a minha pessoa, tá? E que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Estou muito grato de estar aqui com vocês. Muito grato mesmo. Quero deixar um abraço, um beijo para cada um de vocês. E eu gostaria de fazer uma oração pela tua família. Coloca a mão assim sobre o teu coração, assim, olha. Pega a mão assim, direita, assim, coloca assim em cima do peito, assim, ó. Pai, em nome de Jesus, nós, ó Pai, rogamos ao Senhor, ó Pai, que nesta noite, Pai, várias orações já foram feitas, ó Pai, louvores foram tributados ao Senhor. Ó Pai, mas nós inserimos, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, neste contexto, ó Pai, as nossas palavras em oração. Ó Pai, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que adentre, ó Pai, pelas portas desta casa, deste lar. Ó Pai, por esta pessoa que aqui representa um lar, uma família, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, que a boa mão do Senhor alcance agora, ó Pai, aquele filho, aquela filha, ó Pai, aquele parente que talvez esteja desviado, que talvez, ó Pai, por algum motivo, ó Pai, se ausentou, ó Pai, na sua fé, ó Pai, parou de congregar. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, tu conheces o desejo do coração deste homem, desta mulher. Tu és aquele, ó Pai, que faz conhecedor, ó Pai, o propósito, o sonho, ó Pai, dos seus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, estenda as tuas mãos, ó Pai, sobre cada lar, estenda as tuas mãos sobre cada família. Gera agora, ó Pai, o teu milagre. Gera agora, ó Pai, a cura. Gera agora a libertação. Gera agora, ó Pai, a porta do bom emprego. Gera agora, ó Pai, aquilo que o teu servo, aquilo que a tua serva tem colocado diante do Senhor, ó Pai, como propósito, como sonho, como projeto de vida, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada família, e peço ao Senhor, ó Pai, que esta igreja, ela venha se tornar pequena, porque famílias vão aderir a este lugar, porque a presença do Senhor, ela vai mudar, ó Pai, lares. A presença do Senhor, ela vai fazer, ó Pai, com que lares, casas, ó Pai, venham se tornar grandes referenciais. Nós te pedimos, ó Pai, estenda as tuas mãos, ó Pai, dá a tua vitória para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, em o nome de Jesus.